Então teríamos agora lugar um pequenino período de debate antes do encerramento, que limitarei a um simples agradecimento a todos os presentes. E eu aproveitava e punha 3 questõezinhas. Uma ao Sr. Professor Augusto Mateus, perguntar-lhe, quando diz parar, poupar, não gastar, isso inclui também os investimentos que temos previstos para o crédito, sabendo que muitos deles, obviamente, não gastaremos apenas o dinheiro do investimento, como ainda ficaremos com encargos suplementares, enfim, para sempre, porque os equipamentos, este teatro, gastamos dinheiro a recuperá-lo e agora gastamos dinheiro, obviamente, a manter aqui uma produção cultural de qualidade que todas as semanas aqui passa. Por exemplo, tenho a minha biblioteca municipal para reconstruir. Temos uma biblioteca pequena, modesta, mas que funciona. Tem leitores, coisa que muitas não têm. Tem um trabalho com as escolas e com os autores. Mas vamos perder a oportunidade de ter uma biblioteca nova só porque estamos em crise, porque efetivamente o dinheiro é curto e a coisa está muito difícil. E uma segunda questão que se calhar dirigia aos seus estudantes, se quiserem um deles responder. O Jair Braga da Cruz falou disto mesmo. Rentabilizar as infraestruturas e os equipamentos construídos é fundamental. Pois é, mas é assim, eu dou um exemplo. Como é que nós rentabilizamos equipamentos que podem custar 2 ou 3 vezes mais do que deviam? Nós estamos a requalificar escolas num processo que me parece de facto fundamental e em que o município de Lamego, como muitos outros, quase todos, enfim, apostamos, para usar a tal expressão. Mas uma escola que há 5 anos não tinha sequer aquecimento, hoje vai ser requalificada e leva 300 ou 400 mil euros só de ventilação e ar-condicionado. Ou seja, ventilação porque o ar tem que ser renovado, porque alguém inventou uma regra que o ar da volumetria da sala tem que ser renovado 5 vezes por hora e mete ar frio lá dentro e depois tem que ter o aquecimento ao lado para aquecer o ar. E então nós temos que levantar o telhado para isolar, mudar as janelas porque não prestam, pôr um capote exterior, levantar o chão. A única coisa que sobra é um esqueleto, que resulta que a escola fica mais cara do que se fosse demolida e construída de raiz. Isto é, as autarquias gastam muitíssimo dinheiro em equipamentos públicos, mas gastam 2 ou 3 vezes mais do que seria necessário, porque não conseguimos fazer uma biblioteca sem não sei quantos parceiros da administração, que implicam, contudo, até com as tomadas de eletricidade e o sistema de som ambiente que se vai pôr, e é um exemplo real do meu caso. Nas escolas é o que vemos, a eficiência térmica, até um polidispositivo descoberto tem que ter uma justificação e uma verificação de eficiência térmica. Isto é ridículo. Estamos a chegar a um ponto em que as regras nos obrigam a construir infraestruturas que de certeza que nenhum país rico tem. Os nossos equipamentos são hoje absolutamente luxuosos. E por último, aqui dava eu a resposta, se o Sr. Braga da Cruz me permitisse. Perguntou se alguma vez a navegabilidade do Douro iria, enfim, ser uma via de transporte para grandes granéis, em vez de ser apenas uma via de circulação turística. Dediquei 8 anos da minha atividade profissional à navegabilidade do Douro e devo dizer que não. Não será seguramente. E não será porque basta olhar para o nosso território, basta olhar para a nossa demografia, para ver que não temos grandes cidades que sejam grandes consumidoras, seja do que for. Se o fôssemos, podíamos trazer ou de Leixões ou diretamente por tráfego fluvial-marítimo embarcações com contentores de todo o tipo de produtos e mercadorias para descarregar e consumir diretamente aqui, e também não somos grandes produtores de coisa nenhuma, com exceção talvez dos granitos, que tem sido a principal exportação da via navegável do Douro. Mas hoje nós vamos a Bruxelas ou vamos a Stettin, que é um porto no norte da Polónia, e encontramos entrepostos de granitos de todo o mundo, e alguns deles geridos por empresas portuguesas de Alpendurada ou de Braga, que salvaram a empresa, mas obviamente não salvaram a nossa matéria-prima e a nossa produção local. Muito obrigado. Era só para... Passo a palavra à Assembleia, naturalmente. Doutora Ana Branca, mais inscrições? Ficamos por aqui, já veremos então. Desde já congratulo o Doriense e o Modecense, ver a mesa, que nos vem trazer algumas informações e alguma ideia sobre como refletirmos acerca do Douro.
Desde já os meus agradecimentos. Estou aqui em representação também do diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Emprego, ligado ao Instituto Politécnico de Viseu. Congratulo-me por duas coisas. Falamos aqui em potencial humano e vejo ali o Douro vale a pena. E eu costumo dizer, o Douro vale a pena por aquilo que ele é e pelas suas pessoas. A STGL tem um posicionamento muito interessante. Falamos aqui em dois pontos essenciais. Aquilo que se faz relativamente aos municípios, aquilo que se faz em prol da criação de riqueza. Relativamente aos municípios, os 10 municípios do Sul estão na iminência de protocolarizar connosco para alguns projetos que também já foram falados da parte da manhã pela professora doutora Paula Santos relativamente ao voluntariado social e cultural, mas nós temos uma intervenção direta nesses 10 municípios através da formação e qualificação de ativos. Para além disso, apostamos naquilo que é o capital intelectual, a riqueza humana, o potencial humano. E congratulo-me, enquanto docente desta escola, em poder dar uma informação de que nós contribuímos com uma taxa de 80% dos nossos alunos a nível de empregabilidade. Acho que no contexto atual é muito bom. Além disso, para alguns que andam distraídos, nós temos neste momento 876 alunos efetivos. Não é um número falacioso. Temos 7 licenciaturas, temos 6 pós-graduações. De manhã foi falado que nós deveremos ter uma intervenção mais direta naquilo que é a área do turismo a nível do Douro, e nós fomos pioneiros no Norte de um curso que tem a denominação de informação turística, que é o único no Norte. Efetivamente, nós procuramos trabalhar a questão do voluntariado. Se calhar nessa ideia de que disciplina na despesa é com o binómio ganhar-ganhar. Não gastar, mas poupar mais. Exatamente como foi dito relativamente ao Sr. Professor Augusto Mateus. Relativamente à potencialidade e criação de riqueza, também quero dar uma informação. Nós trabalhamos o 7º Polo Empreende, que está ligado aos institutos politécnicos, que neste momento também abrange universidades. Lamego e a STGL ganhou o 7º Polo Empreende Regional, com um programa na área de Engenharia, Telecomunicações e Informática, e vamos ser os mentores com o IPV do 8º Polo Empreende. Quer dizer que, a nível de empreendedorismo, para além de estarmos a trabalhar na parte dos cursos existentes, trabalhamos isso também na questão do pós-licenciatura. Temos uma pós-graduação em empreendedorismo, turismo e gestão de eventos, temos uma pós-graduação em competitividade e internacionalização de empresas, temos uma pós-graduação em gestão de centros de serviço social, temos uma pós-graduação em proteção e apoio às crianças em risco, temos uma parceria que está estabelecida, que em princípio, janeiro ou fevereiro, poderá ser iniciada com o ISCTE relativamente à administração pública e, sobretudo, trabalhamos em rede, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O que quer dizer que estamos naquilo que ouvimos numa boa senda. Estamos naquilo que é o percurso que o Douro merece e estamos aqui para apoiar o Douro. Surge uma questão. O que é que nos está a acontecer? Não só a nível do Douro, a nível do país. Andamos distraídos, desorientados, descentralizados, desorganizados ou meramente com a dupla acentuação desconcentrados. O que é que está a acontecer ao apoio? Nós temos um SIVA, que é um serviço de apoio e vocacionado para a inserção no emprego, mas quando se põe a questão dos apoios, a questão da morosidade dos estágios, a questão da intervenção a nível do foro administrativo, nós encontramos verdadeiras entropias. Temos um lema, gostamos de trabalhar, e um recado, como foi aqui dito, gosta de ação. Muito obrigada. Então, para uma ronda final da mesa, o Sr. Presidente da Associação de Municípios, depois o Sr. Professor Augusto Mateus e o Sr. Secretário de Estado para terminar.
Está tudo muito cansado e já devíamos eventualmente ter falado menos daqui, mas como é uma questão que eu acho que é muito importante, vou tentar responder, que é a questão dos fundos estruturais. Obviamente, digamos, há vários níveis de análise da situação, como ficou claro nesta sessão. Eu preocupei mais com o nível de compreensão e de ação a partir da compreensão. E devo dizer que em torno dos fundos estruturais também para mim é incompreensível não ter havido já uma reforma dos fundos estruturais pelo seguinte. Quem tem mínima experiência, e eu tenho alguma nessa matéria, mesmo, um bocadinho mais que alguma, não pode deixar de ficar preocupado com a primeira medida que a escala europeia foi tomada com esta crise, que foi, em relação a fundos estruturais, digamos, tomar a decisão de flexibilizar a sua utilização para finalidades que não eram a dos fundos estruturais. Fazer com políticas estruturais a ação conjuntural é o pior que se pode fazer. E, portanto, digamos que a minha visão crítica é democrática, é sobre a situação portuguesa e é também sobre a europeia, e acho que é dessa maneira que posso ser mais útil ao país e à Europa, que também é minha. O que nós devíamos estar a fazer era preocupação do Presidente da Câmara do Lamego, muito correta e muito justa, era otimizar o aproveitamento das oportunidades que temos de fazer bons investimentos. E, portanto, devíamos ter a coragem de propor a concentração dos fundos estruturais naquilo para que foram elaborados, que é mudar a estrutura para melhor das economias e das regiões onde são aplicados. E devíamos, na minha opinião, estar a propor, como principais interessados à escala europeia, a correção desta lógica da contrapartida nacional. Os fundos deviam poder ser aplicados sem contrapartida nacional e a contrapartida nacional devia ser a boa execução dos objetivos da consolidação orçamental. E quem melhor fizesse redução de despesa teria mais acesso a fundos estruturais. Porque é dessa maneira que eu consigo ligar aquilo que é o equilíbrio das contas públicas e dos déficits com o crescimento da riqueza e do emprego. É uma medida simples, é uma medida factível, é uma medida impopular ao nível da classe política, mas é uma medida absolutamente relevante. E muitas das reformas que nós temos pela frente fazem-se desta maneira. Porque neste jogo de redução da despesa, obviamente o investimento vai ser penalizado. E se quiserem uma conta simples, mais uma vez, não para assustar ninguém, mas para termos os pés assentes na terra, Portugal acumulou um déficit de 30% na primeira década do século XXI em relação aos seus parceiros europeus. Quer as exportações, quer o consumo, quer, sobretudo, o investimento, para além do crescimento que foi absolutamente anémico, só nestes últimos 10 anos, à escala mundial, só a Itália e o Japão é que cresceram menos que Portugal. Nós acumulamos 30% de investimento a menos em relação aos nossos parceiros da União Europeia. E, portanto, parte da década que vem aí já está comprometida com esta realidade. E não vale a pena discutir estas matérias em termos de otimismo ou pessimismo. São assim e nós temos que fazer face a elas. E, portanto, a questão é uma questão muito relevante porque, para podermos fazer, no horizonte temos pela frente a decisão financeira até 2015 e no horizonte, digamos, decisão até 2013. O que vale a pena fazer era preciso esta pequena revolução, que era usar a sério os fundos estruturais para mudar a face do país e das regiões menos desenvolvidas e, obviamente, ter a coragem de concentrar os investimentos em coisas que mudem a face. 1000 coisas no Douro podem não mudar a face do Douro. 5 coisas muito bem feitas no Douro mudam a face do Douro. O mesmo em Portugal. E, portanto, os fundos estruturais são uma oportunidade que nós tínhamos de aprender com o que correu mal e fazer coisas muito bem feitas. Porque, digamos, nós não temos que ser, como eu dizia, outra coisa que não seja pessoas que agem em função da sua inteligência, do seu conhecimento e dos seus objetivos e, obviamente, temos que ter pela frente, nesta situação, um olhar sobre o mundo, sobre a situação internacional. O Douro só será, como Portugal, só terá futuro, só será um êxito, se for simultaneamente aquilo que uma das pessoas que eu mais respeito em termos do seu trabalho pela coisa regional em Portugal, que é o Engenheiro Braga Cruz, apesar de às vezes termos as nossas pequenas diferenças, é uma pessoa que eu respeito imenso e gostava de voltar a saudar. Aquilo que ele diz é absolutamente crucial. E o low cost que eu criticava não é o low cost da aviação, é o low cost do produto turístico, que é uma coisa completamente diferente. O Douro low cost não tem qualquer futuro. O low cost eficiente da aviação ajuda o Douro não low cost a ter futuro. Mas daquilo que eu estou a falar
é que é preciso fazer aqui um exercício, a partir de Lamego, de Rezende, de onde quiserem, onde estão as pessoas que vão premiar as coisas bem feitas no Douro? A economia hoje funciona a partir da procura. Nunca esteve tão perto daquilo que as pessoas querem. Nunca esteve tão perto de ser o encontro das necessidades com o saber. A economia hoje funciona onde se identificam necessidades que podem ser satisfeitas. Onde é que estão as pessoas que podem vir justificar os empregos, a riqueza que aquele património fantástico permite? Onde estão? Quem são? São portugueses? São espanhóis? São coreanos? São japoneses? São chineses? São americanos? São alemães? Quem são? Onde estão? O que é que queremos? Não há turismo sem isto. Não há atividade económica com futuro sem colocar no centro pessoas, necessidades, conhecimento que pode ser mobilizado. E, portanto, o Douro merece ser pensado nesta dupla ligação que é o conhecimento do património histórico e aquilo, e cultural, e humano, e civilizacional, mas aquilo que são aqueles que o podem premiar. Na dimensão que nós queremos. O mesmo para o têxtil, o mesmo para as máquinas, o mesmo para os mármores, o mesmo para tudo. E os fundos estruturais deviam ser usados para isto. Poucos. Talvez o exemplo melhor que eu possa dar é Portugal faz sempre 100 vezes mais projetos do que devia fazer com os fundos estruturais. A Coreia modernizou a sua indústria têxtil com 17 projetos. Portugal dilapidou o mesmo montante, 150 milhões de contos, 750 milhões de euros, com 2.700 projetos. Poucos projetos. Projetos suficientemente estruturantes para que mudem a face, que ajudem à integração das pessoas qualificadas, que ajudem à iniciativa empresarial que o é. É este o desafio de Portugal. E não distribuir o mal pelas aldeias, cortar os fundos estruturais em fatias tão fininhas que chega a todo lado, para que toda a gente fique satisfeita. E descobrimos agora, com a população zangada, incomodada, perturbada, cheia de incertezas, descobrimos agora que a distribuição de cupons sobre fundos estruturais, em pequeninas doses, gerou uma enorme insatisfação. De um somatório de milhões e de milhares de satisfações, uma enorme insatisfação. E é isso que exige ousadia e inovação também no terreno da política pública, também no terreno da gestão pública, também no terreno das políticas públicas. E é esta a mensagem que eu acho que, com o objetivo que aqui me trouxe, eu devia deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Apenas para agradecer a oportunidade de ter estado aqui, foi muito interessante, e fazer uma pequena referência, reforçando o que disse. Que achamos que temos baixa produtividade e que somos pouco competitivos. De facto, falta de competitividade significa não temos que trabalhar mais na mesma unidade de tempo, mas mudar a nossa especialização. Eu admito que não é possível, no Douro, mudar a especialização do que faz de um dia para o outro. A única forma de obter melhores resultados é fazer melhor e zelar justamente pela qualidade. Ou seja, o Douro é sensível ao que vale a pena, mas é preciso pôr qualidade em tudo o que fazemos. E isso é que é, digamos, o segredo para o futuro. E é necessário quem zele pela manutenção da qualidade. E isso reclama, a criação de centros de reflexão, de busca da solução mais acertada para cada problema. Portanto, eu dizia ainda agora, a função da estrutura de missão como intermediadora entre problemas e soluções, ou a função dessa associação de desenvolvimento que pretende ser um think tank de problemas, é fundamental, porque não podemos errar. E para nós será fatal se alguma coisa imperfeita for cometida quando pode ser bem feita. Portanto, quando eu digo que o ensino superior deve aplicar-se na formação para o empreendedorismo, significa que tem que ensinar as ferramentas que levam a isso. Como é que se faz um plano de negócios, como é que se utiliza a parte instrumental da contabilidade, de fazer um estudo de mercado. Isso é necessário ensinar a todos os jovens que frequentam o ensino superior e provavelmente até aqueles que frequentam o ensino secundário, para que haja muito mais gente orientada nesse sentido. E depois vêm as incubadoras, pode haver, mas é necessário criar esse estado de espírito favorável à geração de emprego e geração de riqueza. Isso tem que ser muito forte.
Só uma pequena nota também, já vai, mas eu não posso deixar de fazer uma pequena nota sobre a questão dos equipamentos. Até pela minha própria experiência também. Eu acho que não vou fazer considerações sobre os fundos, acho que há uma série de problemas com os fundos, apesar de tudo, eu creio que alguns dos problemas que nós tivemos com a utilização dos fundos em quadros comentários anteriores foram melhorados neste quadro. Foram melhorados, mantendo-se ainda grandes problemas, nomeadamente o problema da identificação dos projetos estruturantes e da canalização dos fundos para os projetos estruturantes. Mas já agora dizer que a forma como é feito nós na utilização dos fundos em Portugal, normalmente temos utilizado uma metodologia não tem sido top-down, tem sido exatamente ao contrário, bottom-down. Ou seja, a maioria dos equipamentos no âmbito dos fundos são candidatados, ou seja, a necessidade do equipamento é identificada pelos municípios ou pelas entidades de caráter local e regional. E eu aí gostava de fazer uma nota para reflexão para os próprios municípios. Eu falo pela minha experiência. Eu tive que tratar das cartas educativas, do mapa das cartas educativas em Portugal quando era Estado de Educação. E todos os municípios foi solicitado a todos os municípios a elaboração das cartas educativas, e o que eu pude verificar foi que no final, que em princípio são determinantes as cartas educativas para decidir quais são as escolas, quais são os equipamentos educativos que nós precisamos, ou seja, se temos a mais, a menos, ou se precisamos de construir mais ou menos, e dirigidos aqui. E o que eu posso dizer é que o resultado das propostas das cartas educativas, nessa altura, por parte dos municípios, totalizavam em Portugal mais de 3 vezes o número de alunos, de jovens existentes na população portuguesa. Esta ideia que nós temos tido sempre a ideia de que temos que propor o dobro para ter metade é, em termos de metodologia, catastrófica, pela minha experiência, catastrófica para a gestão correta da despesa e a gestão correta, neste caso, do investimento central. O problema eu tenho, como digo, em relação aos equipamentos, essa ideia. Nós precisamos, no caso, eu diria que as escolas, que a maior parte das câmaras estão a fazer, comparadas com as escolas que foram construídas no final dos anos 40, que são essas que estamos a substituir, que são as escolas do Plano dos Centenários, são, obviamente, escolas de uma geração diferente. E esperemos que sejam. São escolas que estamos a construir hoje para esperar que daqui a 50 anos elas ainda estejam a servir. E temos que ter essa capacidade de olhar. Agora, o grande problema aí, do meu ponto de vista, não é termos a certeza de que estamos a apostar certo nesses equipamentos, agora termos a capacidade de gerir o que precisamos objetivamente. Ou seja, que aquelas que construímos e nas quais gastamos o dinheiro, eu estou a dizer as escolas, como poderia dizer os teatros, que aquelas são aquelas que verdadeiramente são importantes para que sejam feitas, seja para a região. Um dos problemas que nós temos é que temos tido a impossibilidade objetiva de conseguir gerir dessa forma, com uma visão de racionalidade objetiva, a maior parte da construção dos equipamentos. Isto nos primeiros quadros comunitários de apoio foi catastrófico, mas, como se sabe, como havia talvez poucos equipamentos, não foi, apesar de tudo, muitos deles, não foi tão visível, porque os equipamentos eram poucos, havia poucos equipamentos e, portanto, necessariamente o país estava necessitado de fazer e não se notou tanto. Neste momento, significa que a nossa capacidade de seleção e de escolha tem que ser bastante mais fina, mas gostava de dizer que a capacidade de seleção e de escolha responsabiliza todos. Aqui também era uma chamada de atenção para os municípios, porque responsabiliza todos. Objetivamente, como eu dizia, a escolha e a seleção é feita, na maior parte dos casos, ao nível
dessa decisão. A maioria do investimento que é feito no âmbito dos fundos no que respeita à construção de equipamentos é decidir essa decisão sobre quais os equipamentos é verdadeiramente decidido ao nível, como sabemos, das regiões, ou de uma situação regional e local. E, portanto, é necessário termos aí uma perspectiva de maior racionalidade, como se exige, que neste momento, para todos. Olá, então apenas num minuto para dizer o seguinte: estou de acordo em termos de... A rede educativa, o colega Walter Ramos explicou, aqui penso que é esclarecedor. Relativamente à questão dos fundos e aos investimentos, eu penso que eles devem ser sempre supramunicipais, de modo a que o território saia beneficiado de um investimento mais global. E dou alguns exemplos. Escola de Hotelaria e Turismo, por exemplo, aqui em Lamego. Ora, cá está. Um investimento que serve toda uma região. O novo hospital aqui em Lamego. Ora, cá está. Um investimento que serve toda uma região. O Serviço de Urgência Básica de Moimenta da Beira. Lá está, a servir vários concelhos. Serviço de Urgência Básica de Sinfãs, com 24 horas por dia, dos médicos, dos enfermeiros, melhorou muito o acesso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde. Rede educativa, a mais moderna de sempre que teremos em Portugal, mais avançada tecnologicamente, e em matéria de equipamentos sociais, investimentos também para a região. O Programa Paz foi, de facto, disso um exemplo. Qual é o desafio que se coloca aqui? É o que está a acontecer em vários concelhos. Aconteceu ultimamente num dos nossos, foi Mangualde, sem fundos nenhuns estruturais. A autarquia local conseguiu mobilizar-se e no passado mês de dezembro celebrou 31 protocolos de venda de lotes para localização empresarial, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro dos próprios investidores. E, portanto, eles foram 31 empresários e investem 42 milhões de euros. É feita a criação de 450 postos de trabalho e não há fundos estruturais. Não houve nenhuma intervenção do Estado que não fosse facilitar esta interlocução entre a autarquia e o tecido empresarial e, digamos, um apoio substantivo da AICEP, nos não houve dinheiros públicos. Penso, portanto, que também o desafio que é colocado às autarquias não é de estar à espera de fundos, não é de estar à espera de serviços, é ir à procura do negócio e quem quer fazer esse negócio.